Quero convidar você a abrir no Salmo 19, eu quero finalizar a pregação, o estudo desse texto. Nós iniciamos esse texto há alguns domingos atrás e eu queria meditar com vocês e finalizar a leitura e a aplicação do que Deus tem para nós nesse maravilhoso texto. Salmo 19, como nós vimos, é um texto que muitos trabalham ou ensinam a respeito da revelação geral, natureza, e de revelação especial, que seria as Escrituras. Elas têm um propósito, ambos, de demonstrarem que Deus existe e que Ele deve ser louvado. O salmista, ele explica para nós a respeito da revelação geral nos versículos 1 ao versículo 6, e depois a respeito da revelação especial, a palavra, a partir do versículo 7 até o versículo 10. No entanto, quando nós olhamos de maneira mais aprofundada, o alvo do salmista, o alvo de Davi aqui, não é simplesmente falar que a criação louva ao Senhor, não é simplesmente apresentar para você a revelação especial, essa palavra de Deus de maneira especial, mas o seu coração, ele pulsa, ele deseja louvar a Deus com excelência. Assim como a criação e os céus proclamam, tudo que existe louva ao Senhor de maneira natural, porque por isso foi criado, para adorar ao Senhor. O salmista olha para si, olha para a sua realidade, e ele percebe nessa realidade uma necessidade, algo que vem de fora, por ele mesmo ele não pode. Ele não pode chegar no versículo 14, como nós sabemos, por si mesmo e dizer: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. O homem, de maneira natural, por causa do pecado, por causa da queda, eu e você não temos condições de dizer que minhas palavras, que o meu meditar do meu coração vai ser agradável ao Senhor. Não se não tiver a intervenção divina, não se nós não buscarmos o Senhor, não se Deus agir, interagir na nossa vida. Então, Davi, ele escreve mostrando que, assim como a revelação especial, a revelação geral, ela de maneira natural pode adorar ao Senhor e adora ao Senhor, nós também temos um caminho para essa perfeita adoração. Davi, então, está querendo responder para mim e para você o que você precisamos, ou você precisa para ser um adorador excelente. O que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso ser, o que é que eu preciso conhecer para ser esse adorador excelente, assim como é a criação. Então, sua argumentação, a partir do versículo 7, é descrever, é mostrar os efeitos que a palavra tem na sua e na minha vida para nos tornarmos esse excelente adorador. Sem o uso das Escrituras, sem o uso da palavra, sem a intervenção divina, você não será um adorador por excelência. Então é por isso que caminhamos a partir do versículo 7, demonstrando então as necessidades vindas do efeito da palavra de Deus. Então, através do uso da lei do Senhor, que é perfeita, você vai ter um coração transformado. Ter um coração transformado é uma necessidade para aquele que quer adorar o Senhor. Ter uma nova vida em Cristo Jesus é uma necessidade para aquele que quer adorar a Deus em espírito e em verdade. Ter um coração, então, pronto para a restauração, para a transformação, é o primeiro passo. Então você e eu, quando nós vamos discipular, aconselhar ou mesmo meditar na palavra, a primeira coisa que nós estamos pensando é como eu posso transformar a vida daquela pessoa que está na minha frente. Como eu posso ser transformado pela palavra, porque ela é perfeito manual de instrução para isso. Os outros passos, às vezes nós vamos ter necessidades diferentes. Às vezes você não está com a alegria verdadeira, a qual o versículo 8 vai enfatizar. Talvez você, no versículo 9, não está temendo a Deus da forma como você deveria temer. Talvez você não está olhando para a palavra de Deus como uma maneira de olhar que é o alimento espiritual que você deveria desejar mais do que o mel, mais do que qualquer outra
doçura que exista, mas independente da área às vezes que você está necessitado, se você não tiver a palavra de Deus como um instrumento para transformar o seu viver, você não será transformado, não atingirá o objetivo final. Então não é as minhas palavras, não são as minhas argumentações, não é a minha experiência de vida, não é o quanto eu decorei da palavra, mas o quanto o Espírito Santo, ele vai usar essa perfeita palavra para lhe transformar. Então a gente quer usar constantemente nas minhas argumentações, nas minhas conversas, no meu ensinar para os meus filhos, no meu conversar entre os irmãos, no meu grupo de famílias, eu quero olhar, eu quero ensinar e instruir através dessa perfeita palavra. Porque nesse meio, e a ideia do grupo familiar, e nesse meio de a gente olhar as Escrituras, é para que ela restaure, ela transforme as nossas famílias, ela transforme cada um daqueles que estão participando. Lógico, com objetivos de aplicar, assim como nós estamos vendo e vimos no versículo 7 ao versículo 10, as outras áreas em que a palavra ela vai lhe tornar sábio, vai lhe dar então a alegria verdadeira, vai lhe dar olhos iluminados para que você veja a vida de maneira correta, ela vai lhe dar então, você vai precisar temer a Deus e ela vai lhe dar esse caminho. Vimos isso até o versículo 10, na última semana, e eu lhe pergunto, em que área da sua vida você está precisando mais da palavra de Deus? Talvez você está precisando de várias, talvez você lê esse texto novamente aqui, e você está dizendo, pastor, eu acho que eu estou numa situação que eu vou precisar de tudo. Mas o motivo de você, então, olhar as Escrituras e recorrer a pessoas que possam lhe ajudar, para que você possa ser um adorador que adora por excelência. Porque no final, irmão, a questão aqui não é agradar o pastor, não é agradar o líder do seu grupo, não é agradar a sua esposa, mas a questão aqui é como nós cantamos, nós podermos nos prostrar diante de Deus em verdadeira adoração e saber que Ele pode, que Ele nos escuta, porque Ele está fazendo uma obra em nós. Então, a ênfase aqui é o seu relacionamento com Deus e o uso das Escrituras. Não é porque eu quero ser mais santo ou demonstrar mais sabedoria através das palavras para você, não é esse o objetivo. E se tem alguém que usa a palavra de Deus com esse objetivo, está errado. O objetivo aqui é que o seu relacionamento com Deus seja perfeito o máximo possível dentro deste mundo. Um excelente adorador. E aí você e eu vamos usar as Escrituras como essa fonte, como esse instrumento para que nós possamos dizer que os nossos lábios, que o nosso coração estão sendo aceitáveis, agradáveis na presença do nosso Senhor. Amém? Depois de olhar então de uma maneira geral, ele ilustrar e colocar para a gente que a lei do Senhor, que o testemunho do Senhor, os preceitos, toda essa revelação que Deus nos dá, ela atinge vários objetivos. O salmista ele olha agora para si, versículo 11, ele diz, além disso, além de tudo que eu já coloquei, que é muita coisa, ele quer olhar agora de maneira mais específica para o coração dele, ele quer orar e aplicar de maneira mais específica para momentos que talvez a gente deixe de lado, talvez é o momento que eu tenho que refletir e não só pensar nos outros, porque às vezes a gente faz muito isso, ao escutar uma pregação, eu estou escutando e eu estou pensando como aplicar isso na vida de outras pessoas, seja de maneira positiva, como é que eu posso pensar na pregação para a vida das outras pessoas de maneira positiva? Se você é um conselheiro, se você é uma pessoa que está discipulando, se você é um pai, se você é um professor na escola bíblica dominical. Então você, rapaz, esse texto é tão interessante para ensiná-los, essa pessoa que eu estou ajudando, Então isso é uma ajuda positiva. Às vezes a gente está pensando de maneira positiva, ajudar outros, nesse sentido, eu quero compartilhar a palavra, mas outras vezes de maneira negativa é porque eu me acho como uma pessoa que a palavra não vai atingir a mim, eu só olho, olha, o pastor está falando para fulano de tal, eu sei.
Tomara que parte que o irmão esteja aqui. Às vezes o irmão fica até preocupado, procurando, né? O irmão está aqui. Essa palavra aí, se ele estivesse aqui, seria tão bom ele escutar. E aí, de maneira negativa, você está olhando de maneira arrogante. Versículo 11, ele olha para si e ele continua com essa pergunta na sua mente: o que preciso para ser um adorador excelente? O que talvez eu precise tirar, o que é que eu preciso colocar, o que é que eu preciso mudar na minha mente, mas o que é que eu preciso? Versículo, então, 11 continua, ele vai dizer para a gente que nós precisamos ser admoestados. Por eles se admoesta o teu servo. A palavra admoestar aqui, ela poderia ser também traduzida como a ideia de apontar os pecados, de exortar, de advertir, de indicar. Esse caminho que tu está seguindo é um caminho errado. E esse caminho, então, esse apontar, esse admoestar para o servo de Deus, é um admoestar que vem da palavra. Às vezes a gente quer admoestar um irmão, a gente quer admoestar um jovem, a gente quer admoestar os nossos filhos. Às vezes a gente vai ter que, por liderança, dizer para os nossos filhos tratar algumas questões que são relacionadas à família. Não, você não vai fazer isso agora, porque eu, como chefe de família, estou estabelecendo isso. Mas, pensando de maneira mais bíblica também, é o estabelecimento de regras ou de princípios para ele seguir que são baseados na palavra. E se ele erra, e se ele vai ser disciplinado, ou se vai ser apontado o erro dele, é porque Deus diz que é errado. Seja para minha esposa, seja para o meu irmão que está aqui sentado ao meu lado. Eu quero ajudá-lo. Lembra, eu quero ajudá-lo a ser um adorador excelente. E uma forma de ajudá-lo é admoestar, é apontar, é dizer: irmão, tu está errado. Tu está errado e o teu erro afasta você de Deus. E você usa, não o eu acho, não o eu penso, não eu acho que você deveria fazer diferente, mas olha, Deus diz para você, Ele está apontando, Ele está indicando para você que você está no caminho errado, e isso traz uma separação de você, de Deus. É por a palavra que vai ser admoestado, é pela palavra que eu quero ser admoestado. Jovem, adolescente, filho, às vezes você vai ter medo de admoestar o seu pai. Você vai ter medo de admoestar a pessoa mais velha. E às vezes a gente tem essa tendência de dizer: não, é porque é mais velho, não é porque é mais experiente, e aí eu não posso ensinar, eu não posso admoestar essa pessoa. Lógico que com amor, o que o texto diz é através da palavra. Todos têm que ser admoestados. E você tem um dever, às vezes, de admoestar seu pai, a dizer: pai, a forma como você está falando está certa. Mãe, a forma como a senhora está falando está certa. É o que Deus diz como tem que se comunicar. E aí você também falar para outros irmãos, né? Às vezes existe um medo, parece que existe um medo pela falta de experiência ou pela falta de idade. Mas o que a palavra de Deus nos orienta é que usemos ela para admoestar o servo, todos nós. Por quê, irmãos? O objetivo é porque agora a gente vai usar, porque a gente é mais sábio, a gente lê mais a Bíblia, porque nós queremos ser adoradores excelentes. Porque nós queremos ter todos caminhando perto do nosso Deus. Essa é o objetivo. À medida, então, que você se aprofunda nas Escrituras, à medida então que você observa as Escrituras, mais você vai perceber como você está errado, mais você vai perceber o quanto você precisa ajudar os outros a estarem perto do que Deus diz. Colossenses 3,16 vai falar o quê? Todo mundo, a palavra de Cristo. E vocês instruam, aconselhem, louvando. Eita. Então, foi um bom ensaio, né? Foi um bom ensaio. Temos decorado, né, sobre uns aos outros. Né? E um desses textos é Colossenses 3,16. Né? Para mim é um pouquinho difícil, às vezes, de falar algumas referências,
porque eu decorei na revista atualizada, né? Quando eu tinha na minha adolescência, né? Habitique a mente em vós, a palavra de Cristo, instruídos e aconselhados mutuamente. E então fica difícil às vezes, mas memoriza a palavra. A gente vai falar exatamente isso agora, porque outra coisa que você precisa fazer é guardar a palavra. Em guardar os mandamentos do Senhor, a grande recompensa. Então eu guardo a palavra de Deus no meu coração com que objetivo? Para não pecar contra o Senhor. Então, o outro objetivo que você tem para ser um bom adorador do Senhor é conhecer a palavra e guardar ela. Não guardar ela, né, como muita gente faz, né, acaba o culto aqui, ela fecha a palavra, ele guarda lá naquele cantinho que vai poder achar quando vier para o culto novamente. Não nesse sentido de guardar e você esquecer da palavra de Deus, mas pelo contrário, você vai meditar, você vai memorizar, você vai colocar em seu coração a palavra para que você então possa usá-la. Ou melhor, né, como o próprio texto diz, né, o Espírito Santo ele usa a palavra que tem no seu coração. Por isso que ele vai falar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Porque quando a palavra de Cristo está em você, então é o que o Espírito usa, segundo Efésios capítulo 5, né? De modo que ele nos controla, de modo que ele nos guia através da palavra. Mas se não existe a palavra no seu coração, não é porque que o Espírito não possa lhe controlar, mas é porque a forma como Deus determinou que você vai crescer, que você vai obedecer, é assim. Deus determinou que através então do quanto você guarda, o quanto você memoriza, o quanto você tem na palavra, é o quanto o Espírito Santo vai usar em você, através de você. Em guardar, há então recompensas. Existem muitos benefícios em guardar a palavra de Deus, em obedecer a palavra de Deus. Eu quero ver alguns textos com vocês rapidamente no Salmo 119. Outro salmo que fala bastante a respeito da palavra de Deus. Abre aí no Salmo 119, versículo 2. No versículo 2 vai dizer que feliz, bem-aventurado, os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Versículo 5. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe, para que eu guarde, para que eu viva os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. O versículo 11 continua: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. João capítulo 14, Jesus Cristo falando a respeito de guardar, de permanecer, de viver essa palavra, ele vai dar para nós, né, um grande ensinamento. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Preste atenção, irmãos, às vezes não é porque é Jesus Cristo falando aqui, não é porque a gente não quer colocar um cânon dentro do cânon, a gente não quer colocar uma autoridade, aquilo que a gente estava lendo no Salmo e agora o que a gente está lendo aqui é mais importante. Não, toda a palavra de Deus é toda a palavra de Deus. Eu só estou querendo enfatizar aqui é que às vezes você, na sua mente, você está dizendo assim, não, mas eu estou bem com Deus, eu estou bem com Jesus Cristo. E a realidade é que tu não está bem com Jesus Cristo, não. Tu não está bem com a igreja. Tu não está bem com o corpo. Tu não está bem com Ele, não. E quem diz isso é a palavra, é Ele mesmo dizendo isso para você. Aquele que me ama, Ele guarda, Ele vive. E continua, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Versículo 23, ele continua ainda, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos morada nele. Quem não me ama
não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E as palavras que eu estou dizendo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Então, se você não guarda as palavras, se você não vive as Escrituras, se você vive nos seus próprios pensamentos, no seu próprio jeito, no seu próprio cristianismo, Deus não lhe ama, você não ama Deus. Você está vivendo uma mentira. Guarda, irmão, busca guardar, e às vezes é difícil viver, obedecer, guardar a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos de ajuda mútua constante. Lembra de Colossenses 3 e 13 também? Animem-se uns aos outros. Nós vimos isso também numa quarta aqui. Volta lá para o Salmo 19. Além então de você precisar ser admoestado, além de você precisar guardar a palavra de Deus, o versículo seguinte, ele continua e diz assim: quem há que possa discernir as suas próprias faltas? No versículo 12, o salmista Davi, ele faz uma pergunta, né? Talvez, Senhor, exista no meu coração, exista na minha vida pecados que eu já tenho cometido de maneira tão recorrente que eu nem perceba mais. Eu já estou cego para estes pecados, eu já não percebo que aquilo que eu estou fazendo está me levando para longe de Ti. E, Senhor, como discernir as minhas faltas? Como discernir os meus erros? E olhando as Escrituras de maneira, então, apresentando o que a palavra de Deus é, eu entendo que a forma como nós podemos usar a palavra de Deus pode nos ajudar, então, a discernir os nossos erros e ajudar os outros a discernir os erros deles. Então, eu preciso usar a palavra como esse recurso. E para que eu possa usar a palavra de Deus como um recurso que ela é, eu quero ver com vocês algumas analogias que a palavra de Deus dá dela mesma. Então, em Jeremias 23, eu queria que você abrisse comigo. Hoje a gente vai caminhar por vários textos. Jeremias 23, versículo 29. Versículo 29, Deus falando, diz assim: não é a minha palavra, e essa palavra é usada num contexto geral, como fogo, diz o Senhor, e como martelo que despedaça a rocha. Então, quando olhamos também a palavra de Deus, seja ela uma palavra como naquele termo profetizada pelo profeta Jeremias, ou ela é escrita, nós vemos então a palavra então como fogo e como martelo. A ideia de fogo, normalmente nas escrituras, tinha uma ideia de purificação. Eu coloco algo no fogo para ele ser purificado. Eu coloco o ouro, eu boto um metal no fogo e através deste fogo ela vai ser purificado. Então eu uso as escrituras como este fogo purificador para que eu possa ser mais santo, mais a imagem de Jesus Cristo. É a palavra então que vai ser usada com este fogo que pode purificar o meu irmão em Cristo e também a minha vida. Ela é martelo também para despedaçar, para esmigalhar, se eu posso colocar assim também, um duro coração, aqueles pecados que a gente às vezes não quer abandonar, ou estamos cegos para eles, mas através da palavra, do martelar contínuo da palavra de Deus, eu posso então entender, eu posso então mudar, eu posso então ser como esse vaso quebrado na mão de Deus e ser refeito a palavra de Deus. Então eu uso a palavra de Deus como fogo, que vai purificar na vida dos meus filhos, na vida dos meus irmãos, na minha vida, e eu uso essa palavra então como martelo contínuo para que ele possa perceber o quanto ele está errado. Além disso, vamos ter outro texto
falando da palavra de Deus como um instrumento e analogia como espelho em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículos 23 ao 25, diz assim, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus, ela se torna um espelho como aquele que nos orienta. Você vai normalmente diante do espelho, né? Alguns para ver o quanto são belos, né? Mas normalmente você vai ao espelho para ver quando você acorda, né? E você vê a realidade, não? Os cabelos estão caindo, né? Mas também para se ajeitar, né? Pentear o que ainda tem, o que ainda resta. E aí você quer sair ali arrumado, né? Você quer sair então aprumado de um jeito bonito, né? Tem gente que compra uns espelhos grandes exatamente para olhar de baixo a cima se está tudo certinho. A palavra de Deus então ela tem essa ilustração, essa instrumentação em que você usa o espelho da palavra, em que ela vai mostrar o quanto você está desalinhado, o quanto você talvez precise ajeitar, pentear, arrumar. O problema é quando nós queremos, em vez de consertar mesmo, de tirar os pecados, tirar a sujeira que está ali, o vidro, o espelho está mostrando para nós, estamos sujos, mas às vezes a gente, essa é a ilustração, você vê o quanto está sujo, mas aí por algum motivo você sai de frente do espelho e se esqueceu que tem que se limpar. Se esqueceu que tem que se ajeitar. É muito ruim, né? Imagine, você acorda e aí você está lá todo despenteado, né? Eu estou lembrando de um jovem agora aqui, com o cabelo meio assim. Então, você está ali com aquele seu cabelo, ninguém está sabendo, você não está sabendo, né? Mas todo mundo está vendo. Está todo mundo rindo, né, de você. Essa ideia de você olhar para o espelho da palavra e continuar daquela forma. E sabe o que é mais triste, irmãos? Duas coisas são muito tristes. A primeira é o orgulho do irmão, né, que olha diante do espelho e não muda, continua, permanece da mesma forma. A segunda coisa é assim como a gente às vezes ri, né, de um amigo que está numa situação assim meio constrangedora, né, porque está desarrumado, é não chegar e falar para a pessoa, né. Às vezes a gente é assim, né. A gente deixa o irmão, não, vamos deixar para poder ele rir, para rir dele, né? Para mangar dele, né? Falar bem cearense, né? Vamos mangar dele, né? E aí rir, né? E aí vamos fazer uma figurinha, né? Desse irmão, né? E aí, o pessoal gosta, viu? De figurinha aqui. Eu já percebi, viu? Que é rápido aqui, ó. É rápido, viu? De repente aparece a figurinha, né? E é legal, né, fazer algumas figurinhas, né, mas o mais legal é a gente olhar a vida dos nossos irmãos, não porque a gente se acha superior, não porque a gente se acha mais santo do que os outros, mas porque a gente quer que o nosso irmão seja um adorador excelente e tenha um relacionamento com o nosso Deus. A gente quer se ajudar, irmãos. A gente quer que todo mundo... Tem uma brincadeira que eu faço nos jovens, não vou falar não, senão eu vou estragar. Mas é uma brincadeira que a gente divide as equipes, vou falar porque é legal. Aí a gente divide as equipes, né, 2 equipes, e aí o objetivo é chegar no céu. Aí a gente bota um campo minado, né, e aí os meninos têm que ir pulando, cada equipe vai de uma vez, não cair. Aí normalmente o jovem é o quê? Competidor, né?
Eu quero chegar no céu primeiro. E às vezes até o irmão, qual era mesmo que cai? Aí o outro fala, não, naquela canta aí. Aí a gente vai deixando eles fazer, né? Aí no final, uma equipe ganha, né? Chega no céu. Vamos lá, pessoal, continua. Aí, não, eles já ganharam. E aí depois a gente ilustra, né? Rapaz, só aquela equipe quis chegar no céu, aí porque vocês não chegaram primeiro, vocês não queriam chegar depois? E às vezes a gente ilustra também o fato de que o irmão, né? Qual era mesmo aqui o passo para chegar no céu certo? Aí não era aquele ali, faz, errou, não sei o que. Cara, tu fez o cara errar. Não disse o objetivo da brincadeira, não. Eu falei que todo mundo tinha que chegar no céu. Não disse que só uma equipe tinha que chegar no céu. Eu disse que, olha, vamos lá, a ideia aqui é chegar no céu e tem essas regras aqui. Eu não disse que uma única equipe vai chegar, e é legal perceber como às vezes a gente é competidor dentro da igreja também, e a gente acha que só a gente vai chegar no céu, e se o irmão cair, e a gente vai ficar rindo da cara dele. Talvez você não fale isso, irmão, mas é a prática. É a prática da falta de discipulado, é a prática da falta do aconselhamento, é a prática da falta do uso da palavra, vendo o irmão cada vez mais se afastando do Senhor, vendo que o irmão não é praticante, constante nas Escrituras, ou até mesmo constante na própria igreja, e você não liga, não deixa para lá, você está dizendo que esse irmão não está se importando com ele. É como esses jovens que apontam e dizem se erra, é melhor. E se não chega no céu, o importante é que eu cheguei primeiro e eu estou vibrando. Não podemos ser assim. Não é uma competição, não é. Mas pelo contrário, somos um corpo que caminha junto para chegarmos diante do nosso Deus. É um corpo que caminha junto para glorificar ao Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. Preciso também, versículo que volta lá para Salmo 19. O que é que eu preciso também? Versículo 12, depois de ele dizer, né, que eu tenho que estudar, eu tenho que usar a palavra de Deus como fogo, né? Ele não fala especificamente aqui, mas a gente observa que a palavra de Deus ela é usada assim para discernir nossas falhas. Ele vai dizer, absolve-me das que me são ocultas. Lembro muito bem do Salmo 139, sonda-me, Senhor, me conheces, vê se há em mim algum caminho mau. É a constância de olhar, de perceber, de que eu quero, Senhor, estar diante de Ti, eu preciso, Senhor, estar me relacionando com o Senhor. Então olha, sonda, Senhor, limpa, purifica, lava, porque eu quero adorar a Ti. Eu fui criado para adorar a Ti. Eu necessito adorar a Ti e eu quero levar outras pessoas comigo para isso, Senhor. Absolve-me das que são ocultas. É um contínuo confessar de pecados. Um confessar de pecados não porque eu tenho só o medo, a questão do peso em si, mas um confessar de pecados porque eu sou um adorador e eu quero continuar tendo esse relacionamento com meu Deus. Então, de maneira contrita, no perdão e arrependimento, eu busco a Ele constantemente para confessar. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso. 1 João capítulo 1, versículo 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Para quê? Para nos purificar dos pecados. E tirar, né? Livrar de toda injustiça. Olha que maravilha. O que é que a gente tem que fazer? Confessar. Ainda em 1 João, né? E a gente faz isso, né? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que o nosso Deus é um Deus de luz e que nele não há treva nenhuma. Deus ele não se relaciona com o pecado. Ele não pode se relacionar com o pecador. E aí eu acho interessante, né, que a pergunta que vem em seguida, então, é que se Deus não se relaciona com o pecado e nem com o pecador, como é que eu posso buscar? É porque nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz esse intermédio. Ele nos aproxima, Ele nos santifica, Ele nos justifica para que nós estejamos ao lado do Pai. Mas eu tenho que ter esse coração de confessar, constante confessar ao Senhor
Absolve-me das que me são ocultas, das falhas e dos erros do Senhor. A palavra ela vai mostrar também muitas vezes isso para a gente. No versículo 13 também nós lemos, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Irmãos, como é triste ver muitas pessoas sendo controladas por pecados, muitas pessoas sendo soberbas em seus próprios pensamentos, em que às vezes discutem se devem ou não devem obedecer à palavra de Deus. Eu acho que eu falei para vocês, né, de uma pessoa, né, no último ministério que eu estive, que alguns irmãos chegaram para mim, pastor, enquanto o senhor está pregando, fulano de tal fica falando. Eu concordo. Isso eu não concordo. Eu concordo com isso aí. Eu discordo disso aí. Como se a palavra, algo que eu estivesse trazendo para a igreja, fosse os meus próprios pensamentos, os meus próprios desejos, o que eu acho, mas é o que o texto da palavra de Deus diz. E ela não retruca, e ela não dá a opinião, não é contra mim, é contra Deus. E não ache estranho que muitos de nós somos do mesmo jeito. Talvez pelo menos ela era sincera, ela externava, né? Só que atrapalhava, né, no culto, porque o que estava ao redor ficava escutando, né? Aí tinha gente que fala, irmão, não vá falar em outro canto, né? Mas tem gente que está aí, não fala, mas isso aí, isso é para pastor. E vive uma vida sem dar credibilidade, sem viver soberbo, duro, dominado pelo que você diz para a sua vida. É o que você acha que deve ser como marido, é o que você acha que deve ser como trabalhador, é o que você acha e ele está vivendo dominado. Aí. Então, o que é que eu preciso ser para ser um bom adorador? Olhando esse texto, eu acho que é humildade. A pessoa que é humilde, ela reconhece os seus erros, a pessoa que ela é humilde, ela busca ajuda. Eu creio que precisamos ser humildes. Quero ler alguns textos com você. Eu tenho 3 textos para ler. Vamos ler aqui Provérbios, rapidinho. Provérbios 8. Em relação à humildade. E que infelizmente muitos de nós estamos nesse erro. Está lá em Lucas, capítulo 18. A história de 2 homens que Jesus conta para nós. Lucas 18, versículo 9, diz assim, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmão, às vezes a gente está assim, a gente olha para os outros, a gente se acha superior aos outros e estamos cegos para os nossos próprios pecados. Na realidade, somos indignos do amor e da graça de Deus, mas mesmo assim Ele nos ama, Ele usa a cada um de nós. Então, ore ao Senhor e diga: Senhor, que eu não seja dominado pela minha soberba, que eu seja sempre humilde. Que não exista isso em nossa igreja. Todos nós sejamos como um corpo, o verdadeiro corpo de Cristo.
Então sereis irrepreensíveis, ficareis livres de grande transgressão. A ideia de irrepreensibilidade, muitas vezes, ela é entendida de maneira errada, né? 1 Timóteo vai falar, capítulo 3, que os pastores, os bispos precisam ser irrepreensíveis. Efésios capítulo 1 vai dizer que nós fomos criados para sermos irrepreensíveis e santos. Aqui também vai ser repetido, em Colossenses também vai ser repetido. E a gente às vezes tem a ideia de irrepreensibilidade, né? Ou talvez a própria palavra traga essa conotação de pessoa que não erra. Mas para nós que estamos lutando contra o pecado constantemente, parece ser estranho. Quem é que não erra? Na realidade, todos nós erramos e é uma realidade. Eu vou errar amanhã. Talvez, e hoje também, né? Estou só dando a ideia. Então, como ser irrepreensível? A irrepreensibilidade não está, então, ligada a como eu lido com os pecados que, infelizmente, eu caio. Mas está ligada também como eu lido diante de Deus e dos meus irmãos, ao reconhecer, ao confessar, ao pedir perdão, ao me arrepender constantemente. Então, quando as Escrituras nos chamam a sermos irrepreensíveis, também no confessar dos pecados, no pedir perdão ao irmão, o pedir perdão à igreja, estar diante de Deus arrependido. E assim você se torna irrepreensível no sentido de que então você está cumprindo o que Deus quer para você. Você cai, você levanta, você se arrepende, você busca o perdão e aí você vive a vida que Deus quer para você. Então, nesse caminhar que olhamos o Salmo 19, do versículos 1 ao versículo 6, o olhar em que a revelação geral, ela proclama, ela glorifica a Deus de maneira natural. O objetivo final do autor está no versículo 14, já falamos isso, de modo que as palavras, as minhas e as suas, sejam agradáveis na presença de Deus. Queremos usar então, e usar mais, irmãos, e constantemente essa ferramenta, a palavra de Deus, que ela seja realmente riqueza para a sua família, riqueza para você, alimento constante para a sua alma. Às vezes estamos buscando, irmãos, e estamos dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. Às vezes nós depositamos nossa fé, nossa força, às vezes em remédios, às vezes em filosofias que não vêm da palavra de Deus. Irmãos, depois de olhar esse texto, eu queria que nós, né, como servos de Deus, fôssemos mais gratos a Ele. Olha, gratos e responsabilizados, irmãos. Não tem por que você não ser um adorador excelente. Você não tem motivo para dizer que não dá para ser. Não dá para ser por você mesmo, eu concordo. Mas a palavra, os recursos que estão sendo dados são suficientes e mais do que suficientes. Eu gostaria que você confiasse mais nesses recursos. Sabe como é que eu vou saber que você confia nos recursos que são dados, a palavra de Deus? É quando você usa essa palavra. Usar a palavra, não só no discipulado, mas para conversar com sua esposa, para conversar com seu marido, para você conversar com seus filhos, para você conversar com os irmãos. Usar a palavra. Crer que a palavra vai modificar. Às vezes a gente quer, eu falei isso semana passada, ou melhor, na última pregação, a gente falou que às vezes a gente quer que seja num estalar de dedos, mas é um contínuo uso da palavra de Deus que vai trazer também a transformação. Irmão, quero motivar você a ser um discipulador, porque Cristo lhe chama a fazer discípulos. Às vezes a gente coloca dificuldades para discipular, porque eu não sei o que fazer. Eu quero saber se você tem a palavra, se você é obediente a essa palavra, se você está deixando essa palavra transformar o seu viver. Você tem que usar essa palavra para discipular outros, aconselhar a outros. Quero motivar você a uma mudança verdadeira. Uma tarefa de casa que eu quero deixar
é você decorar. Decora o versículo 14. E talvez seja uma oportunidade na quinta-feira de você recitar lá no seu grupo. Vamos falar juntos? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Santo Deus, ó Pai, obrigado, Pai, por tua palavra. Perfeita palavra, pura, Senhor, límpida. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor não nos deixou no escuro. Mesmo quando Adão e Eva desobedeceram a Ti, o Senhor se revelou e continuou a se revelar a nós. E em Teu plano, o Senhor envia também o Teu Filho como revelação para nós. E através da Tua palavra nós o conhecemos, nós sabemos quem Ele é, o que Ele fez, os seus atributos, todo o seu amor por nós é conhecido através desta palavra, Senhor. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda a Tua igreja a usá-la, a confiar na Tua palavra, a entender que ela é suficiente para transformar, para trazer alegria, para trazer justiça, para andar em justiça, dando para nós olhos claros, iluminados por Teu Santo Espírito. Ó Pai, eu quero motivar a Tua igreja a usar esse recurso, a espada do Espírito. Ó Senhor, ajuda, Senhor, que você tem algum irmão, alguma irmã que está com o coração soberbo, duro, Senhor, pelo pecado, que não tenha experimentado a mudança que a palavra de Deus traz. Ó Senhor, que seja um momento que ele possa confessar seus pecados. Ó Senhor, que seja um momento de ele buscar ajuda, Senhor, Tua e da Tua igreja. Mas ajuda-nos, Senhor, a sermos irmãos que ajudam uns aos outros, a sermos adoradores excelentes. Obrigado, Pai, por cuidar de nós, enviando o Teu Santo Espírito, e muitas vezes é Ele que roga por nós, quando nós não estamos bem. Obrigado, Senhor, por Tua igreja, que é usada por Ti no crescimento e na edificação mútua, e faz-nos sermos, então, instrumentos nas Tuas mãos, dia após dia. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu Te oro e agradeço. Amém.